rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, é mentira! Jorge Jesus não foi para a Turquia e ainda acerta detalhes do contrato. Leeds acaba com o sonho do Flamengo. Vidal diz não. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Parceiro novo no canal Flamenguista em Portugal, seja muito bem-vindo à BR4Bet. A BR4Bet é empresa de trading esportivo, ou seja, site de apostas que mais cresceu no Brasil no ano passado. Com a BR4Bet, você acompanha futebol e faz a sua fezinha. Com a BR4Bet, você tem também o seu primeiro depósito em dobro. Ou seja, se você deposita pela primeira vez R$50, você pode jogar com 100. 100, 200. Eu mesmo fiz o meu primeiro depósito no máximo da promoção, que são R$200, e estou a me divertir com R$400. Não perca tempo, conheça a BR4Bet. Link aqui no primeiro comentário fixado ou QR Code aqui acima. BR4Bet é apoiador do canal Flamenguista em Portugal. Vamos lá, pessoal, muita coisa para a gente falar. Semana mais tranquila do Flamengo. O Flamengo ganhou de 2-1 do Fluminense, né? E chegou à 8ª colocação do Campeonato Carioca, brasileiro, desculpa, porque parece Campeonato Carioca. Já falamos antes, né? A vitória do Flamengo. Os 3 pontos são maravilhosos, mas o Flamengo ainda não apresenta um futebol convincente. Tivemos um segundo tempo do Flamengo ali, onde o Fluminense teve 76% de posse de bola, o Flamengo apenas 24%. Infelizmente, no segundo tempo, apesar da vitória de 1-0 no segundo tempo, né, o Flamengo jogou ali como um time pequeno, recuado, né, com uma linha de 5 atrás, outra linha de 4. O Flamengo jogou num 5-4-1. E o Fluminense amassou o Flamengo. O Hugo teve aí um destaque fenomenal, fez talvez a maior partida de toda a sua carreira. E o Flamengo, graças a Deus, conseguiu o resultado, mas não deixa a torcida confiante aí para a continuidade do Campeonato Brasileiro. De novo, essa semana é uma semana que o Paulo Sousa teria para trabalhar o seu elenco. Infelizmente, eu não consigo entender muito, né? Deu 2 dias de folga, 2 dias e meio de folga para o elenco do Flamengo. O Flamengo precisando melhorar muito, né? Esses 2 dias de folga foram dados. Mas é uma questão de CLT, trabalhista. Pode até ser, mas o fato é, os outros times não fazem isso, né? O Palmeiras, logo depois do clássico contra o Santos, como tem um jogo importante contra o Atlético Mineiro no fim de semana, no dia seguinte voltou. A gente não consegue entender muita coisa que está no Flamengo. O Flamengo não se posiciona oficialmente e fica tudo muito solto em relação a isso, né? Mas a gente vê aí o time ainda não engrenando, apesar das 4 vitórias consecutivas em 4 jogos que teoricamente seriam muito fáceis, né? Só que na prática não foram assim. 5º jogo contra o Fortaleza também deve ser um jogo muito fácil, né? O jogo de domingo, afinal, Fortaleza é o lanterna do campeonato com apenas 2 pontos. O Flamengo deve ganhar, pode até se aproximar dos líderes. O Campeonato Brasileiro desse ano está me lembrando um pouco o campeonato de 2020, ou seja, apesar de bons times, ninguém assume a dianteira. Então, assim, ainda dá. Eu acho que ainda dá para que a gente possa prosseguir aí. Sobre negociações, pessoal, né? Parece que o Paulo Sousa pede reforços, né? Dentro desses volantes, né? O Thiago Mendes aí é um nome que o Flamengo tentou por várias vezes e parece que pode acontecer alguma negociação, mas o nome preferido da torcida é o nome do Arturo Vidal. Muita gente ficou desanimada ontem porque o Arturo Vidal recebeu uma proposta milionária do mundo árabe, né? Assim, dinheiro a dar com pau para o Arturo Vidal. E aí é o seguinte, notícia hoje aqui do mercado do futebol.
Vidal recusa a proposta de clube do exterior para jogar no Flamengo. O chileno Arturo Vidal está negociando sua rescisão com a Inter de Milão e já expressou seu desejo em jogar no Flamengo. Por sua vez, o clube carioca só deve formalizar uma proposta após o jogador conseguir rescindir o seu contrato com o clube italiano. De acordo com o portal torcedores.com, o volante tomou uma atitude que deixa clara a sua intenção de jogar no Flamengo. Vidal recusou uma proposta milionária do Al Rayn, do Catar. Não está nos planos do chileno atuar por uma liga alternativa. O rubro-negro já ficou sabendo da recusa do jogador. Vidal já autorizou o seu agente, Giuliano Bertolucci, em ligações com a diretoria do Flamengo, a fazer a ponte para jogar no Flamengo. O empresário é um dos grandes parceiros do Flamengo no mercado europeu e atua nos bastidores para viabilizar o negócio. No momento, ele conversa com a Inter para rescindir o contrato. Vidal já expressou para pessoas próximas o desejo de jogar no Flamengo. Porém, ainda segundo o portal, há divergências entre o chileno e a diretoria carioca. Os principais pontos são os valores em torno das luvas pela assinatura do contrato, que terá duração até dezembro de 2023. A pedida salarial do jogador do Flamengo será reduzida para encaixar na realidade financeira atual. Ou seja, pessoal, segundo aí os nossos amigos no mercado do futebol, existe sim uma negociação em curso entre Arturo Vidal e o Flamengo, né? E digo a vocês, poucas vezes eu vi um jogador tão disponível ou com tanta vontade de atuar com a camisa do Flamengo, né? As cavadas do Arturo Vidal são fenomenais, meus amigos. As cavadas do Arturo Vidal são de altíssimo nível, né? A esposa dançando com a camisa do Flamengo, ele com a camisa do Flamengo, ele toda hora já declarou à TV chilena que tem o sonho de jogar com a camisa do Flamengo. A galera do Colo-Colo até ficou chateada com isso. Ou seja, né, a dedicação do Arturo Vidal para vestir a camisa do Flamengo é uma coisa emocionante. Mas eu queria saber de você, meu amigo que está aí, né? Você gostaria de ver Arturo Vidal na volância do Flamengo, com a camisa 8 do Flamengo? Thiago Maia, de repente, cede a camisa 8 para ele, não sei. Você gostaria disso? Coloque aqui nos comentários, a sua participação nos vídeos são sempre muito importantes. Aproveita aí, sobe esse like, porque tem mais notícia para dar para vocês. E a situação Andreas Pereira também foi noticiada aí em todos os jornais ingleses no dia de hoje, pessoal. Apesar da notícia que eu trouxe ontem, que o Manchester United procura João Gomes, pode oferecer aí algo em torno de 30 milhões de pounds, ou seja, 30 milhões de libras esterlinas, né, para a contratação do João Gomes, e os 8,5 milhões de libras poderiam ser um contrapeso aí nessa jogada, ou seja, João Gomes seria contratado por um valor total de 35 milhões de euros, vou converter em euro, que é a moeda que a galera está mais acostumada, né? Descontando 10 milhões de euros do Andreas, o Manchester daria o Andreas Pereira por 10 milhões de euros, mais 25 milhões de euros, né, para ter o João Gomes. Aliás, eu queria saber de você, essa negociação, se tiver esses moldes, vocês gostariam, né, de dar o João Gomes por 25 milhões de euros, mais o Andreas Pereira para o Manchester United? Coloque aqui nos comentários, a participação de vocês é sempre muito importante. Hoje, em quase todos os tabloides ingleses, foi espalhada a notícia que Andreas Pereira deve voltar ao Manchester United. Eu não vou aqui ler um por um para vocês, mas assim, acho que alguma coisa foi dita ontem no Brasil, não consegui detectar exatamente de que lugar, e os tabloides ingleses agora já dão como certa a volta do Andreas Pereira para o Man United, né? Para os Red Devils, né? Eu queria saber de você, né, meu amigo, independente da negociação do João Gomes, você gostaria, depois da bela partida que ele fez contra o Fluminense, né? Dois grandes destaques, acho que três, né, no último jogo. Hugo, maravilhoso, um jogo sensacional,
calou a nossa boca aqui, que a gente costuma criticar bastante. Andreas Pereira e Mateuzinho foram 3 jogadores excepcionais ali, que eu acho que ajudaram a conduzir o Flamengo à vitória. Eu queria saber de você. Você gostaria que o Andreas Pereira ficasse no Flamengo, que ele pudesse continuar no Flamengo, ou gostaria que ele saísse? Escreva aqui nos comentários qual é a sua opinião. Eu vou dar a minha em relação ao Andreas Pereira. Ele realmente fez um último jogo, né? Um último bom jogo, mas num ano de contrato que ele teve no Flamengo, foram raríssimos esses bons jogos. Né? O Andreas Pereira, e eu não vou falar nem do erro contra o Palmeiras, porque eu acho que é uma coisa que pode acontecer, é um erro só. Né? Mas eu acho que, além do erro, que acaba marcando parte da torcida do Flamengo, que não consegue perdoar, eu acho que, acima de tudo, meu amigo, o grande problema é que ele não conseguiu uma constância, não conseguiu apresentar um bom futebol. Eu até, lá no meio do ano, lá no início do ano, quando os dirigentes do Flamengo vieram aqui para a Europa para negociar, eu disse, olha, está cedo, tem que ver o que vão ser os próximos 6 meses, e o fato é que ele não conseguiu apresentar uma certa regularidade. Eu, particularmente, não investiria na contratação do Andreas Pereira, pegaria esse dinheiro e tentaria outros jogadores. Né? Mas você que sabe, me diga aí, você investiria ou não no Andreas Pereira? Né? Tá aí, eu fico esperando aqui o seu comentário para a gente poder trocar uma ideia no chat. E não é só o Andreas Pereira naquela viagem, naquela janela especial, 3 jogadores de Premier League vieram para o Flamengo, né? Kennedy do Chelsea, Andreas Pereira e Davi Luiz, parece que nenhum deles acabou dando muito certo. Davi Luiz misturando aí titularidade e bancos de reserva, mesma coisa em relação ao Andreas Pereira. E outro jogador que passou por aqui e acabou não fazendo muito sucesso foi o Kennedy. Né? O Kennedy passou, o Flamengo, no meio do ano, acabou perdendo o Kennedy para o Chelsea precisou do Kennedy para a restante da disputa da Premier League. Né? Um detalhezinho no contrato dava direito aí ao Chelsea repatriar o Kennedy, e algumas pessoas ficaram pensando assim, quem sabe agora, depois que ele passou pelo Kennedy, depois que ele passou pelo Chelsea, né? Quem sabe agora mais 6 meses de Kennedy poderia ser um jogador que poderia ser muito bem utilizado ali pelo Paulo Sousa pela ala esquerda. E o que acontece é o seguinte, né? O Kennedy parece que vai se arrumar na própria Premier League. Né? Eu peguei essa matéria no Leeds United, né? No jornal do próprio Leeds. Leeds United interessado no ala Kennedy do Chelsea. O Leeds United está interessado em contratar Kennedy do Chelsea durante a janela de transferência de verão. O Leeds United, de acordo com o Daily Mail, está interessado no meio-campista de 26 anos dos Blues. De acordo com o artigo, a participação de Kennedy no último dia no triunfo do Chelsea sobre o Watford pode ajudar a gerar interesse nele. O brasileiro é talentoso, jogador de futebol do lado esquerdo, que pode jogar como ala ou lateral, ou entrará em seu último ano de contrato nesse verão. O chefe dos Blues, Thomas Tuchel, descreveu como extremamente talentoso, e ele passou a maior parte da segunda metade da temporada assistindo das arquibancadas, depois de retornar do seu empréstimo ao Flamengo em janeiro. Ele é considerado a terceira opção de defesa de Tuchel, com Marcos Alonso e Ben Chilwell consideravelmente à frente na hierarquia. Mas uma exibição espetacular contra o Watford no início desse mês lembrou a todos do seu talento. A carreira de Kennedy no Chelsea nunca decolou de verdade, apesar de 30 aparições no time principal desde que assinou em 2015. No entanto, vários empréstimos foram feitos para enfatizar o seu potencial. O Leeds chegou à Premier League para a próxima temporada, sobrevivendo no último dia. Então será intrigante ver como eles constroem o time de Elland Road. E aí, meus amigos, enfim, José Matos pode ser um jogador muito talentoso à disposição do Leeds, conseguir atrair Kennedy do Chelsea por empréstimo ou de forma permanente. A transferência de Rafinha parece inevitável à medida que a janela de verão se aproxima
e contratar um colega brasileiro como substituto seria de bom gosto. Kennedy mostrou vislumbres do que pode fazer em campo e sempre esteve envolvido no Chelsea, e o Leeds pode ser um clube perfeito para reviver a carreira internacional do brasileiro sob o comando de Jesse Marsch. A hierarquia do Leeds United gosta de assinar com o substituto do seu talismã, Rafinha, e a contratação do Kennedy certamente seria uma jogada financeiramente viável, com os Blues exigindo algo em torno de 10 a 15 milhões de euros pelo jogador de 26 anos. Kennedy não joga pela direita, como Rafinha, mas tem mostrado vislumbres de trazer a qualidade de Rafinha possuía para levar o jogo pela gola dos seus envolvimentos fiancos. Mas, novamente, Jesse Marsch terá abundância de trabalho à sua disposição para espremer a cada pedacinho de Kennedy. Ou seja, pessoal, Rafinha é jogador de seleção brasileira, o Leeds aí é um time pequeno da Premier League, o Rafinha deve deixar o Leeds, propostas devem surgir pelo Rafinha. E aí, né, o Leeds vê como alternativa aí o Kennedy, que passou, não teve muitas oportunidades com Renato Gaúcho no Flamengo, né, jogou pouco com a camisa do Mengão. Haviam pessoas que, depois dessa volta de empréstimos, imaginavam que o Chelsea poderia compensar o Flamengo emprestando ao Flamengo de novo. Isso já não vai acontecer, porque o que acontece agora é que Kennedy deve chegar ao Leeds United. Eu sei que você está aqui agora e você está curioso aí com a capa do vídeo para falar de Jorge Jesus, né? Muita gente cravando que Jorge Jesus já é do Fenerbahçe, que está tudo assinado, que está tudo acertado, que o Jorge Jesus está na Turquia. Vamos lá, pessoal. Agora aqui em Portugal são 1h08 quando eu gravo esse vídeo. 1h08 da tarde, na Turquia, 15h08. Até agora, Jorge Jesus não chegou à Turquia. Então, muita gente dizendo que Jorge Jesus seria anunciado hoje, né? Na verdade, ele não foi, né? Não foi anunciado e ainda existem pendências no contrato. Eu estou vendo isso tanto com a imprensa turca quanto com a imprensa portuguesa. Muita gente diz que ele pode viajar ainda hoje, né? Mas ainda não está 100% certo. Quero lembrar a vocês que o presidente Ali Koch, na segunda passada, tinha dito que a data limite era ontem, né? Segunda-feira, que ele ou ia anunciar na segunda-feira passada ou o próprio Jorge Jesus ou o Ismair Kartal. Essa data já foi estendida, né? Ainda nenhum dos dois foram anunciados, ou seja, talvez ele tenha feito aquilo para pressionar Jorge Jesus, mas Jorge Jesus absolutamente não deixou cair uma gota de suor e ainda negocia com o Fenerbahçe, né? O que está pegando, então, pessoal? Jorge Jesus vai finalizar o acordo para viajar para a Turquia. Jorge Jesus continua à espera de um entendimento total para viajar para a Turquia. Nessa altura, o acordo do Fenerbahçe está muito adiantado, mas ainda há detalhes para acertar. Como sejam as cláusulas de rescisão, ou seja, ainda não está certo o seguinte: se Jorge Jesus quiser deixar o Fenerbahçe, qual será o valor da multa? Atenção, Flamengo! Atenção, Flamengo! Ou o bônus do contrato entre os pormenores mais pequenos. Está previsto, aliás, que os dirigentes do clube turco cheguem nessa terça-feira a Portugal. Ou seja, né, a negociação que se esperava lá que Jorge Jesus, com o contrato datilografado, estivesse lá só para assinar, não. Os dirigentes do time turco virão a Portugal para tentar terminar a negociação. Então, muita gente dizendo, já está assinado, ele já está em Istambul. Galera, eu vou falar uma coisa com vocês com muita modéstia sobre esse assunto de Jorge Jesus e as coisas aqui da Europa. Se inscrevam no canal Flamenguista em Portugal, porque aqui você tem as notícias muito mais apuradas, de fato, detalhadas aqui no canal Flamenguista em Portugal. Então, assim, para as coisas que acontecem na Europa, é importante que vocês se inscrevam. Muita gente ontem falando, ele já está em Istambul, já está o contrato assinado. Não está.
Pode até ser que até o final do dia hoje esteja, mas ainda não está. Está previsto, aliás, que os dirigentes do clube turco cheguem nessa terça-feira a Portugal para fechar em definitivo acordo. Já pensam em viajar com Jorge Jesus de regresso a Istambul. Nesse sentido, é possível que o treinador português viaje ainda hoje a Istambul. Tudo depende das negociações, né? O que acontece? Aí no jornal turco a mesma coisa, pessoal. Embora a Fenerbahçe pretenda trazer Jorge Jesus, com quem chegou a um acordo sobre as principais linhas e nomes do treinador na nova época, Istambul, num curto espaço de tempo, foi relatado que ainda não foi alcançado um acordo sobre os dois temas. O Fenerbahçe quer trazer Jorge Jesus, com quem tem acertado nas linhas principais para Istambul. Mas antes dessa viagem, afirma-se que o Fenerbahçe precisa resolver duas questões em nome do acordo de escala. E aí acaba afirmando exatamente a mesma coisa. Ou seja, pessoal, acho que é uma das contratações mais difíceis aí do futebol europeu. Vai para 6 meses aí essas negociações, né? O que me parece é que Jorge Jesus tenta até toda hora colocar o empecilho disso, apesar do presidente do Flamengo, em uma entrevista depois do Fla-Flu, se dizer muito satisfeito aí com Paulo Sousa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? O presidente turco, o presidente do clube turco, deu como a última segunda-feira, ontem, como capítulo final dessa novela, já se estende por mais um dia, provavelmente por mais 2 dias. Por quê? Porque me parece que tudo é complicado aí para Jorge Jesus assinar com o Fenerbahçe. Vocês sabem que se isso acontecer, quando isso acontecer, vocês vão ficar sabendo primeiro no canal Flamenguista em Portugal. Outra coisa, pessoal, e aí dentro dos mimos que o Fenerbahçe gostaria de dar para Jorge Jesus, está a contratação de um nome que vocês vão se surpreender. Marcelo, isso mesmo. Marcelo do Real Madrid passa a ser pretendido pelo Fenerbahçe. O Fenerbahçe, que se prepara para anunciar Jorge Jesus, prepara-se para detonar bombas atrás de outra, de transferências. Né? A repórter da bola, Irene Palma, fez uma afirmação importante. Jornalista português dá a acreditar que levantar a taça da Liga dos Campeões, Marcelo, juntamente com Jorge Jesus, vai soar pelo sucesso do Fenerbahçe. De acordo com Jesus, Fenerbahçe, a atenção da imprensa portuguesa voltou-se para os azuis e amarelos. A notícia da transferência sobre o Fenerbahçe acontece em quase todos os dias na mídia do país. A última reclamação de Portugal é dos tipos que vai animar os adeptos. A repórter da bola, Irene Palma, ela realmente tem uma ligação muito grande com Jorge Jesus. Quem acompanhou o trabalho dela aí no Brasil via que ela tem um acesso diferenciado ao Jorge Jesus. Compartilhou uma notícia de última hora no canal, no canal do seu jornal no YouTube. A Palma disse: vocês podem acreditar, levantando a taça da Liga dos Campeões com o Real Madrid, Marcelo vai soar pelo sucesso do Fenerbahçe junto com Jorge Jesus um mês depois. Salário de 3 milhões de euros. Essas palavras de Palma caíram na agenda como uma bomba. O Fenerbahçe já queria transferir o craque brasileiro antes, mas o jogador decidiu ficar no Real Madrid. Lateral esquerdo de 34 anos anunciou que deixará o gigante espanhol após a Liga dos Campeões. Foi firmado que Marcelo exigiu um salário de 3 milhões de euros aos azuis e amarelos, bem como um dinheiro de assinatura. Para o craque mundialmente famoso, notou-se que seu ex-time Fluminense, que deixou assinar pelo Real Madrid em 2007, também está ativo. De acordo com a alegação da esposa de Marcelo, o fator que o marido continue sua carreira na Espanha para a educação dos seus filhos. Aliás, quem não viu, galera, o Marcelo, logo depois da Liga dos Campeões, e tinha aí Fluminense e Botafogo podem contratá-lo, a repórter perguntou: você pode voltar ao Brasil? Ele falou: vou ser muito sincero, não volto ao Brasil. Então o Fenerbahçe passa a ser uma possibilidade de caminho aí para o Marcelo, né, para chegar, dar continuidade na Europa do seu futebol. Né? E sobre Jorge Jesus, pessoal, está cada vez mais perto, o Landim não se mexe, o Marcos Braz não se mexe, né? Jorge Jesus a cada dia vai se aproximando do Fenerbahçe. Ao mesmo tempo, todas as previsões da ida dele para o Fenerbahçe
elas são meio complicadas, né? Todos os dias eu trago notícias para vocês. Você, meu amigo, você quer que o Jorge Jesus assine para o Fenerbahçe para que o Flamengo possa ir demitir o Paulo Sousa? Quero saber qual é a sua opinião em relação a essa novela do Jorge Jesus. Lembrando, né, o momento desse vídeo ainda não está assinado. Jorge Jesus não foi anunciado oficialmente. Então escreva aqui a sua opinião em relação a essa situação toda. Meus amigos, estou ali com um casaco lindo do Flamengo que eu amo, uma camisa antiga aqui, ó, do Campeonato Brasileiro de 2020. Se você ama produtos oficiais do Flamengo, eu vou te dar uma dica agora para que você os compre com muito desconto. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó, linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó, 2G. Vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, R$ 299,99. Né? Aí, primeiro, primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. Ok? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$30 fora. Ah, mas ainda tá caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar. Live diariamente, ali por volta das 3 horas da tarde. Se inscrevam no canal, rumo aos 100 mil inscritos, hein? Rumo aos 100 mil inscritos. Se inscrevam no canal e acionem o sininho. Vejo vocês no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.